Sem Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Universidade Estácio de Sá. Querido Dionísio da Silva, buenos dias. Buenos dias, querido Boixá. Que sexta-feira bonita aqui na Barra da Tijuca. Um pouco de nuvem e o azul do céu que a Laura previu aí. Aproveite, meu querido amigo, porque aqui em São Paulo também está um tempo muito bonito, mas a paisagem no entorno não é essa coisa exuberante que a gente tem no Rio de Janeiro, massacrante de bonita. Ô Dionísio, você sabe que ontem nós ficamos com problema na comunicação, telefone ruim e tal. Eu achei que não valia a pena, como a nossa conversa é longa, né? Não faz sentido que a gente parta para uma conversa longa, sacrificando o conforto do ouvinte com uma qualidade ruim de som, né? Então eu disse, não, deixa para lá e tal. Mas quando me avisaram, já eram, sei lá, quase 10h30, que você estava na linha e que a qualidade do som tinha melhorado, que eu peguei o papel da pauta do dia para a gente poder conversar, eu vi que ele estava mal composto. Eu não achei o tema que a gente conversaria. Eu disse, não, então somando a hora, somando a qualidade da ligação que está ruim e somando que a pauta está simplesmente incompreensível, eu vou tocar isso para amanhã, sabe? Hoje melhorou a qualidade da ligação, melhorou o horário, mas eu continuo sem a pauta na minha mão, o que dá a Maíra Gama o privilégio, porque é um privilégio, de abrir esta conversa hoje explicando qual é o tema do Sem Papas na Língua deste 1º de maio de 2015, Maíra. Pois é, e hoje em homenagem ao Dia do Trabalho, né, professor? Tem até um áudio aqui, podemos soltar? Vai. Podemos. Isso é fascismo puro, né? Não, estou enganado. É comunismo, lá quase igual, né? Que coisa. O que era? É a Internacional Socialista. Isso. E que tem a ver com o que o professor Milton vai falar daqui a pouco. Eles vão enlouquecer agora comigo. Olha aqui, mas Dionísio, fala, por que você tocou a belíssima Internacional para nós? Olha, Boixá, essa canção, né, ela foi cantada por milhões de pessoas, agora está um pouco ficando para lá, e é a grande bandeira do trabalho, quando havia o sonho de que o paraíso podia ser aqui na Terra, e o modelo era o leste europeu, lá com a União Soviética, a conquista do comunismo e tal. E como hoje é o Dia do Trabalho, eu aproveito também para lembrar que no trabalho, a nossa dulcíssima Maíra, comigo ela sempre cochicha, murmura, professor, Boixá falou não sei o que. Hoje é a primeira vez nos últimos dias, né, que a Maíra fala bem alto e bom som que ela tem a dizer. Porque geralmente ontem a gente foi só cochicho. No telefone, baixinho, para não atrapalhar a gravação, Isso, a transmissão, né? Mas, Boixá, queria... Internacional atrás, sobe o som da Internacional. É linda, né? Como se cantava a Internacional, né? Dionísio, que palavras você selecionou hoje para a gente poder fazer essa viagem no tempo, na etimologia, nas palavras relacionadas ao 1º de maio? Vamos lá. Em primeiro lugar, desculpas pela falta de ontem. Depois que eu vi com esse negócio de recorte e cola, que eu vi que foi só o recortado, não a unidade que tinha dado ao texto. Era impossível entender aquela pauta. Mas hoje... Não, mas a gente pega a nossa parcela de culpa aqui também, porque foi uma confusão na hora de montar esse texto. Mas acho que agora vai, né? Vamos lá. Tá. Então, hoje é o Dia do Trabalho e há uma diferença, há sutis e complexas diferenças entre as palavras que designam o trabalho na língua portuguesa, no espanhol, né? Por exemplo, o trabalho na língua portuguesa e trabalho no espanhol vieram do latim tripalium, que numa tradução de latim vulgar é assim, 3 paus. É um instrumento de tortura, tripalium. Foi dali que se tirou a noção de trabalho. E essa noção de que o trabalho
é torturante, faz mal, é difícil, prejudica, ele veio parar ali no latim tripalium de uma concepção judaica, que o trabalho é um castigo que foi dado a Adão e Eva quando expulsos do paraíso. Ganharás o pão com o suor de teu rosto, até que voltes da terra de onde fosse tirado. Essa é a condenação para o homem quando ele é expulso do paraíso. E para a mulher é ter dor no parto. Então foram 2 castigos, para o homem o trabalho e para a mulher ter dor no parto. Mas outras línguas, o espanhol... Qual terá sido o pior, Mayra Gama? Você acha qual? Qual dos 2 castigos é o pior? Eu vou te dizer, Olha, vou responder. Responde. É ter dor no parto e trabalhar, que é o caso que as mulheres fazem, coitado. Hoje em dia, o castigo para a mulher foi pior. Mas tem as cólicas da menstruação, né, Maíra? Pois é, a parte do parto eu ainda não posso opinar, né? Não, mas supondo que seja o que se diz, e supondo que a versão bíblica corresponda aos fatos físicos, fisiológicos, a dor do parto existirá para as mulheres sempre que quiserem parir, e nunca para os homens, ainda que queiram fazer a mesma coisa. E a dor do trabalho, hipotética ou real, existe para ambos que trabalham, mulheres e homens. Então as mulheres estão com desvantagem, porque arcam com 2 dos castigos, enquanto o homem, até por limitações naturais, com apenas 1. E quando uma coisa é muito difícil, a gente ainda fala, nossa, isso aqui tá um parto. Parece que não acaba num sofrimento para acontecer. Mas então o trabalho tem, na sua etimologia, no nome, relação com castigo, com tortura, com instrumento de tortura chamado tripalium. Tripalium, isso. E, poxa, ontem eu dei uma palestra à noite aqui no Midrash, no Leblon, e lá havia muitos ouvintes seus. Você foi referido depois também num jantar com o juiz Carlos Simon, com a sua esposa, que estava lá. Enfim, estava um pessoal muito legal. E a gente estava lembrando que essa noção de trabalho ser uma coisa prejudicial veio depois do exílio dos judeus para a Babilônia. Quando os babilônicos cercam Jerusalém, levam o povo cativo, levam a nação inteira como cativo para a Babilônia, o Gênesis, que estava lá no meio da Bíblia, como Adão como jardineiro, cuidando do jardim do Éden e tal, é deslocado para a abertura da Bíblia para dizer que o trabalho foi um castigo porque houve desobediência. O trabalho e a dor de parto são castigos por desobediência. Se tivesse obedecido direitinho, não teriam nem trabalhado, o homem não teria trabalhado, e a mulher não teria sofrido dor no parto. Como ia procriar, não sabemos, mas não havia esses castigos no paraíso. Agora, talvez faça um certo sentido cultural também, mais do que religioso, ou tanto quanto religioso, porque trabalhar não é, acho eu, algo relacionado à natureza humana, à natureza de uma maneira geral. Quer dizer, os animais trabalham o suficiente para viver, o suficiente para tocar sua vida e preservar a espécie pela reprodução, proteger suas crias e estender sua existência até o tempo em que eles próprios percebam que chegou a hora de morrer. O trabalho no sentido de um instrumento para a acumulação de bens ou ampliação de hábitos e prazeres, ele pode ser sim visto como um flagelo, um castigo contra a natureza humana ou animal. Porque, se você pensar bem, um planeta desse maravilhoso, que já foi mais, mas ainda tem muita coisa. Olha, imagine o quanto nós teríamos deixado de destruir se não trabalhássemos e apenas contemplássemos placidamente a natureza, na beira do mar, nas florestas, nos rios. Os índios, por exemplo, estão mais próximos dessa realidade, talvez, não sei, ou estiveram, né? Mas o fato é que eu acho o trabalho, apesar de tudo que a gente diz do trabalho, a realização e tal, para você se realizar no trabalho, você tem que ficar colocando obstáculos para superá-los. O Mujica, presidente do Uruguai, desconstrói bastante esse discurso do temos que realizar, temos que vencer, temos que fazer, temos que nos superar, sabe? Ele diz, olha, será que temos mesmo tudo isso? Não é não, Milton?
Tô preguiçoso hoje. Mas conta, que mais? Que outras palavras temos, meu querido Dionísio? Poxa, também tem que lembrar na etimologia do trabalho o antônimo, a preguiça, porque o que fez a civilização avançar foi essa dupla, o trabalho e a preguiça. Os inventores, por exemplo, trabalharam duramente, aplicaram sua inteligência, sua energia intelectual em descobrir formas de você ter menos esforço, desde a roda, passando pela faca. Os primeiros instrumentos, o primeiro foi a faca foi inventada primeiro do que a roda, segundo nos afirmam os antropólogos. Como descobriram, não sei, né? Porque chega um antropólogo, pessoas como o professor Milton Teixeira, de quem sou fã, está aí ao seu lado, não é? Está na roda, é isso, Milton? Está no Rio. Está no Rio, é. Estou aqui no Rio. Tá. Um abraço, Milton, que sou seu fã, acompanho aí. Nós dois concordamos na origem do Rio de Janeiro, que era Ria de Janeiro. Achei uma coincidência fantástica. A história, a economia, a etimologia, a história chegarem àquela mesma conclusão, né? Agora, você sabia que Adão e Eva eram brasileiros, né? Sim, estavam aqui. Eles não tinham o que comer, não tinham onde dormir, não tinham casa para morar, não obedeciam às leis e achavam que estavam no paraíso. E falavam português, Milton. Provavelmente, né? Tem um herege do século XVII, muito interessante, o Pedro de Rates Renequim. Ele é condenado pela Inquisição porque ele diz que quando os navegadores chegaram aqui, ainda viram os rastros de Adão e Eva na praia, porque tinham andado por aqui. A banana era a fruta do paraíso e não a maçã, e Adão e Eva falavam português. Ele passou para o garrote vil, foi executado por causa da heresia. Também, né? Vai querer inventar uma história dele. Deve ter encontrado o Dercy Gonçalves também. Dercy Gonçalves já estava aqui, né? Lido Dirceu Batista. Mas, ô Dionísio, você dizia que os primeiros esforços intelectuais e tal dos pesquisadores foi para facilitar a vida. Vamos lá. Ainda bem que existe o claro raio ordenador do Ricardo Boechat e Milton, senão nós navegaríamos aí para outras direções. Não, é que a preguiça, Boechat, ela resulta então... Opa, cadê? Você tem a roda. Justamente na hora da preguiça, que é o mais importante. Você doma o cavalo e essa presença, a presença desses passos da civilização que foram decisivos, está também no nome das pessoas. As pessoas não ligam isso naturalmente porque a etimologia não é mais ensinada. Mas, por exemplo, o nome Filipe é Philos, amigo de Hippos, amigo do cavalo. Ele consegue, com uma boa convivência com o cavalo, fazer o cavalo trabalhar para ele. Já Hipócrates, daí ele tem poder sobre o cavalo. Hippos, Kratos, tem poder sobre o cavalo. Então, os nomes das pessoas, os nomes dos lugares, atestam este esforço de preguiça. Em vez de você caminhar, o cavalo te leva. Em vez de você carregar uma coisa, o boi na carroça carrega para você. Hipólito também tem essa mesma etimologia, suponho? Estamos ao vivo? Estamos. A dúvida a curiosidade é Hipólito. Você dá nomes que começam com Hippos, não é isso? A possibilidade de que o nome começado com Hippos seja refira ao mundo do cavalo é muito grande. Agora, cada nome que se pesquisa, Boechat, a gente tem que sair procurando. Eu peguei esse Filipos e Hipócrates porque eu sei de cor, né? Agora, o Hipólito também é o cara que solta o cavalo, porque litos em grego é soltar. Então, Hipólito deixa o cavalo livre. O Hipócrates domina o cavalo e o Filipe é amigo do cavalo. Agora, a etimologia de preguiça, então, qual é para nós? Preguiça já veio do latim, Boechat, que é pigricia. Ela veio como o substantivo para o indolente, para o preguiçoso, para o sujeito que é ocioso e que também é lento, faz as coisas devagar.
isso é a preguiça, porque o trabalho é sempre medido desde as priscas eras, ele é medido pela produtividade, pela eficiência. O sujeito tem tanto de terra, fez render tanto com essa semente, ele tinha tantos talentos, ele multiplicou, aplicou e ganhou tanto. Nem as religiões escaparam disso, de que no trabalho vale a produtividade, né? E só para eu entender, quer dizer, para ficar bem claro a palavra, então, qual é a origem de preguiça? Como é que é? Pigrícia. Hein? Pigrícia. Ela mudou essa consoante quando veio para o português. No latim é pigrícia. E no português deslocou esse R para preguiça. Pigrícia, portanto, que caracteriza a lentidão na produção. Isso. Baixa assiduidade. Moleza, vadiagem. Agora, Boixá, Boixá, queria lembrar que nem todas as línguas, como dizíamos há pouco, tem como origem uma palavra que é um instrumento de tortura para o trabalho, não é? O inglês, por exemplo, usa work, e o work quer dizer esforço, veio lá do grego ergo, que é fazer o esforço. Você, quando vai fazer exames para avaliar suas condições cardíacas, essa maquininha lá e este exame começa com ergonometria, fazer um esforço, esforço. Então deu work em inglês. O alemão tem Werk, que é uma variante de work, mas o alemão não usa sempre o Werk, ele usa também o Arbeit. Nos campos de concentração nazistas existia uma frase que se tornou famosa: Arbeit macht frei. O trabalho produz a liberdade, não é? Agora, por que essa distinção entre a origem da palavra no latim, remetendo a um instrumento de tortura, e em outros lugares a algo menos vil? Onde a hipótese, Boixá, é que onde houve a influência direta da herança greco-latina, predominou nesse olhar da civilização cristã, o olhar, predominou o valor religioso. Então o trabalho é castigo. Na Europa do Norte, essa civilização cristã demorou a chegar, até que os padres tiveram ordens religiosas para levar isso lá e tal. Eles têm todo eles têm outros conceitos das coisas e dos trabalhos. Pode ver que a mitologia celta é toda diferente da cristã, e houve uma dura guerra para impor o cristianismo, e lá foi difícil justamente pela solidez dos mitos celtas, não é? Agora, os romanos pré-cristãos e sem a influência judaica tinham uma outra palavra que também veio para o italiano, lavoro, que era labor, que está em colaborador, laboratório, não é? É um outro étimo. Bom, então, já que nós descobrimos que trabalhar vem da tortura e que a preguiça é algo que não é exatamente pecaminoso, desde que você vá para a cultura celta, para o norte da Europa e tudo mais, né? Eu vou me permitir dispensar o meu querido Dionísio da Silva, já depois de algum bom tempo batendo papo e falando mais do que ele. Você sabe, Dionísio e Milton, que um site de humor chamado Sensacionalista, que é muito engraçado, publicou um post, como eles chamam, né? Me ajuda aí, Maíra. Eles fazem matérias fictícias, isso, né? Reportagens fictícias. E uma reportagem dessa, semana passada, disse que houve um grande corre-corre aqui na Band, porque eu fiquei sem falar 2 segundos. 3 segundos sem falar. 3 segundos sem falar. E que diante do meu silêncio por 3 segundos, chamaram o SAMU, chamaram bombeiros e tudo mais. E que assim que eu me recuperei dos 3 segundos em silêncio, eu disse, puxa, isso já tinha acontecido uma vez comigo, eu fiquei 4 segundos sem falar, mas eu estava dormindo. Então, quero pedir desculpas ao Dionísio e por antecipação ao Milton, pela minha verborragia, e dizer ao Dionísio que na quinta-feira que vem a gente se encontra aqui no Sem Papas na Língua outra vez. Pode ser? Pode ser, claro. Muito obrigado, Boixá.
Um abraço a você, ao Milton, a Maíra, e seja bem-vinda, Rafaela, que hoje foi Rafaela. Eu me senti anunciado por uma anja do Senhor aí, Rafaela. Eu disse a hora do seu programa. E olha, teve gente elogiando a dobradinha aqui, né, Rafaela? Teve ouvinte falando que hoje o programa tá bom demais. O alemão que se cuide. Como é que é? Não, mas a dobradinha não minha da Rafaela, mas do professor Dionísio e do Milton. Ia ser um festival, mas aí os patrocinadores nos matam. Eu tô gostando da dobradinha feminina mesmo. Dobradinha feminina, né, Milton? Eu também prefiro a outra. Boa. Como é que é mesmo o trabalho em alemão, hein? Arbeit. Werk e Arbeit. Olha aqui, o Rodolfo resolveu dar um bypass no Weirbyte hoje, tá arriscado. Perder mais Sobrou do que pra ele. Bom, um abraço para você, Dionísio, querido. Um abraço para quinta que vem. Obrigado. Vou continuar aqui aprendendo com o Milton Teixeira. Um grande abraço. Eu que aprendi hoje. Olha aqui, deixa eu fazer aqui